Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. E eu estou aqui mais uma vez para a gente fazer a leitura do Evangelho. Como sempre, eu coloco uma água aqui para fluidificar. A gente vai fazer as vibrações no final. E eu convido a você a fazer esse Evangelho comigo. Eu faço todo domingo à noite, mas não importa o horário que você faz. O importante é que a gente possa se conectar com a espiritualidade, que a gente possa trazer esse momento de luz, porque o Evangelho é a asepsia no lar. E antes de começar, eu já pedi à espiritualidade a permissão para fazer essa transmissão. E de novo, não importa se não é ao vivo, mas o importa é que a gente, quando para fazer a leitura do Evangelho, que a gente se conecte com a espiritualidade, com os nossos mentores, mas principalmente que a gente possa ter a oportunidade de vivenciar mais uma lição, de aprender e refletir sobre a lição do Evangelho. Então, nós vamos iniciando o coração que Jesus nos deixou. Eu convido a todos que façam uma respiração profunda, que a gente se conecte com os nossos amigos espirituais e pedindo ao Pai, por caridade, que nos permita iniciar a leitura desse Evangelho, coração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Nós agradecemos a Deus, a Jesus e toda a espiritualidade aqui presente por essa noite, por essa lição desse Evangelho, e que ela possa nos trazer o ensinamento que nós precisamos. Eu abro sempre aleatoriamente o Evangelho, que está bem gasto, esse Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos ver qual é a lição que eles têm para a gente nesse dia. E a lição que nós temos aqui é: não julguem para não serem julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então eu vou ler a lição. Não julguem para não serem pecados, pois serão julgados conforme julgarem os outros, e será aplicado a vocês a mesma medida que usaram para medir os outros. Então os escribas e fariseus levaram até Jesus uma mulher que havia sido surpreendida em adultério, e fazendo com que ela ficasse em pé no meio do povo, disseram: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés nos ordena na lei apedrejar as adúlteras. Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Eles diziam isso querendo tentar Jesus, a fim de terem do que acusá-lo. Porém, Jesus, abaixando-se, começou a escrever com seu dedo na areia. Como se continuassem a interrogá-lo, ele levantou e disse: Aquele dentro de vocês que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Após isso, abaixou-se novamente e continuou a escrever na areia. Mas eles, tendo ouvido falar assim, retiraram-se um após o outro, saindo em primeiro lugar os mais velhos, porque assim possuíam mais pecados. Após todos se retirarem, Jesus ficou sozinho com a mulher no meio da praça. Então ele levantou-se de novo e disse: Mulher, onde estão os que lhe acusavam? E ninguém condenou você? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não vou lhe condenar. Vai e não volte a pecar. Essa passagem é de João 8, 3 a 11. Com esse ensinamento, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus faz do perdão um dever, pois não existe ninguém que dele não precise para si mesmo. Ele nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, e nem condenar o próximo o que perdoaríamos em nós. Antes de condenar alguém por uma falta, vejamos se a mesma reprovação nos cabe a ser aplicada. A censura da conduta alheia pode ter dois motivos. O primeiro, a gente tem que reprimir o mal, e o segundo é desacreditar que a pessoa cujos atos estamos criticando. No segundo caso, nunca encontraremos desculpa, pois a crítica tem origem na maledicência e na maldade. Reprimir o mal é louvável e constitui, em alguns casos, até mesmo um dever, principalmente se dessa repressão resultar num bem. Sem esse procedimento, o mal nunca seria combatido na sociedade. E o homem deve ajudar
para sempre no progresso dos seus semelhantes. Não julguem para serem julgados. Não deve ser aplicado em sentido absoluto, porque a letra mata, o espírito vivifica, ou seja, o que estiver escrito não terá valor nenhum se o ensinamento não for seguido. Não é possível que Jesus tenha proibido a censura do mal, pois em todas as oportunidades ele combateu de maneira enérgica. Ensinou que a autoridade para censurar está na direta autoridade moral daquele que censura. Se nos sentimos culpados por aquilo que condenamos nos outros, então não temos o direito de ter autoridade para censurar, mas ainda assim estaríamos condenando alguém de forma injusta. Em nosso íntimo, não conseguimos obedecer a ninguém que, mesmo tendo poder, não respeita as leis e os princípios da autoridade que está querendo aplicar. Não existe autoridade mais legítima do que os olhos de Deus, do que aquela que se apoia no exemplo dado pelo homem. Não existe autoridade mais legítima aos olhos do Deus do que aquela que se apoia no exemplo dado ao homem, pelo homem de bem. Isso é o que fica ressaltado de forma bem clara nos ensinamentos de Jesus. Bom, essa é a parte que eu li aqui, é a parte da lição em si e a parte do evangelho, dos comentários do evangelho. Essa lição vem nos trazer, essa é uma lição conhecida, mas muito importante, porque ela tem aqui um princípio fundamental que a gente devia colocar no nosso dia a dia e que se a gente colocasse no nosso dia a dia, talvez nós fôssemos um pouquinho mais generosos com as pessoas. Nós temos vivendo um momento que as pessoas estão muito ansiosas e essa ansiedade acaba trazendo que haja um julgamento muito rápido quando alguém faz alguma coisa errada, ou comete um erro, ou qualquer situação que seja. E como mesmo fala aqui a lição, ela não vem nos trazer que não deva ser censurado as pessoas. A censura, a correção e a repressão do erro, ela tem que ser feita sim, porque é assim que se controla os desajustes da sociedade, é assim que se evolui, é assim que se pune, para a gente progredir e conviver num ambiente melhor. A grande questão aqui que o Evangelho nos convida é que sempre que nós formos apontar o dedo para o outro, que a gente olhe se nós temos uma postura moral, se o nosso comportamento, se nós mesmos não fazemos aquilo que nós estamos julgando. Aquela brincadeira antiga que fala que o macaco só olha o rabo dos outros, é a mais pura verdade. A gente está sempre vendo o que os outros estão fazendo, mas a gente não vê os nossos comportamentos. Então, o grande convite desse evangelho, dessa noite, ou desse dia, seja qual for o momento que você está assistindo, é que a gente pense um pouquinho, que a gente reflita, que a gente entenda antes de julgar, e principalmente, se existir realmente um erro naquela situação, que a gente tenha um pouco de compaixão na forma de se posicionar, de levar para a pessoa certa, e também, se tiver que chamar atenção, da gente poder respeitar a individualidade da pessoa, do ambiente, e tentar corrigir isso de uma forma mais discreta, sem fazer grandes alardes. Nós temos sim que tomar cuidado, nós temos que corrigir aquilo que não tiver certo, mas principalmente a gente tem que olhar antes, porque conforme fala o nosso evangelho, a melhor posição em relação a Deus, o que Deus mais espera da gente é que a gente se comporte bem, que a gente possa apresentar uma postura, uma liderança, um exemplo para que os outros vejam, porque não adianta nada a gente falar uma coisa e fazer outra. Então esse evangelho vem nos trazer a posição, a lembrança, a importância de nós, antes de julgarmos os outros, de olhar para nós mesmos. E eu acredito muito que quando a gente olha para a gente mesmo, a gente vai identificar situações. E quem sabe, essa identificar situações nos faz nos corrigir também, porque às vezes a gente vê alguém fazendo alguma coisa, será que não é uma boa lição para a gente olhar e falar, nossa, eu faço isso também, e nos corrigir? Com certeza, já me peguei vendo situações onde eu vejo a pessoa fazendo coisa errada e eu olho para dentro e vejo, poxa, eu também faço isso. Será que não é o momento? Então, essa lição vem nos falar muito importante para que a gente não julgue, porque no final das contas, nós todos estamos em processo de evolução. Nós estamos aqui para aprender. E essa lição vem nos falar um pouquinho sobre o julgamento, sobre a bondade, sobre a compaixão, que é isso que é essa lição. Jesus, com muita sabedoria,
fez uma pergunta e colocou todo mundo em pensamento. E, obviamente, ele diz para a mulher, vai e não peques mais. E o que ele quer dizer com isso? Ela foi absolvida, mas ela tinha feito algo errado, ela tinha pecado. Então, Jesus também não deixa de dizer para ela que mude seu comportamento. Então, essa questão é muito importante desse ponto, porque às vezes o fato, você não precisa escandalizar, você não precisa fazer grandes coisas, mas será que não é legal você conversar com a pessoa ou tentar arrumar essa situação para que ela não volte a acontecer, para que a pessoa perceba o erro que ela está cometendo, porque às vezes pode acontecer da pessoa não perceber, não achar, não ter essa noção. Então, nós também estamos praticando a caridade, a generosidade, quando nós comportamos dessa forma. E esse é o convite do Evangelho dessa noite, com a graça de Deus. E agora, vamos então às vibrações. Assim que a gente termina essa interpretação, que a gente possa sempre lembrar dessa lição nessa semana, que a gente possa seguir lembrando de não julgar para serem julgados, para não sermos julgados. E mais principalmente o que essa lição, além desse grande aprendizado, vem nos trazer a importância da compaixão, da bondade, da paciência, desses comportamentos que nos tornam mais tranquilos no nosso dia a dia, para lidar com aquelas situações que nos desgastam, nos desequilibram e nos tiram do eixo, dificultando o caminho e a superação dos nossos desafios, né? Então, eu agradeço a espiritualidade aqui presente, que nos encaminha essa lição nessa noite, e peço, então, permissão para a gente fazer as vibrações, elevando o nosso pensamento ao mais alto. Eu convido a você a fechar os olhos, pensando, se colocando num ponto mais elevado do universo, imaginando um ponto de luz sobre as nossas cabeças que iluminam e refletem por todo o planeta. E nós vamos então vibrando por toda a humanidade, por todos os nossos amigos e inimigos, encarnados e desencarnados, a todos aqueles que nascem no dia de hoje e aqueles que desencarnam no dia de hoje, a todos os abortados, a todos os suicidas e todos aqueles que se encontram desesperados ou com pensamentos suicidas, que a espiritualidade possa auxiliá-los. Para todos os nossos familiares, encarnados e desencarnados. Vivemos a todos aqueles que convivem conosco em nossos lares, em nossos trabalhos. Por todos aqueles que seguem conosco em nossa caminhada, onde quer que estejam. Por todos aqueles que partiram, nossos familiares ou não. Por todas as escolas, creches, orfanatos, asilos, presídios, cadeias, todos os tipos de hospitais, a todas as clínicas de repouso e clínicas de recuperação em geral, a esses ambientes que tanto necessitam de ajuda, de auxílio e de amparo. Pelas regiões em guerra, pelos refugiados e todas essas pessoas que se encontram em regiões de aflição, campos de refugiado, que por lá se encontram, e também os seus familiares. Pelas regiões prejudicadas pelos desastres naturais e por todos que lá se encontram, pelos desencarnes coletivos e por todas essas dificuldades que nós vemos nesse planeta. Por todos os líderes espirituais, que a luz, o amor e as bênçãos de Deus recaiam sobre esses irmãos, que eles possam tomar as melhores decisões, protegendo todo o nosso planeta. Que essa oração também seja direcionada àquele casinho difícil que nós temos no nosso dia. E também que, se nós sejamos esse casinho difícil, que nós possamos receber a luz, o amparo e a claridade, o pensamento iluminado para nos comportarmos melhor, para sermos seres melhores, para evoluirmos. Que essa oração seja direcionada a todos os amigos espirituais que se fazem presentes aqui nessa leitura desse Evangelho, e também por todos aqueles amigos espirituais, por todos aqueles que vieram em busca de auxílio, de amparo. Que eles possam receber o auxílio nessa noite e serem encaminhados. Que essa oração seja direcionada a toda essa espiritualidade que se faz presente aqui. A todos os nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, anjos guardiões e todos veneráveis e venerandos, auxiliares de Jesus, a todos os irmãos que aqui se fazem presente, muito obrigado. Pedindo aos socorristas e samaritanos que encaminhem, que levem esses irmãos que aqui se fazem presentes, que venham em busca de auxílio. E nesse momento, Senhor, eu peço que seja feita a limpeza do nosso ambiente, da nossa casa,
que encaminhe qualquer energia, pensamento ou forma que aqui possa estar, protegendo, amparando, que venha limpando com seu fogo sagrado todas as partes dessa casa, desde o portão, passando por todos os cômodos, e que aqui possamos ficar em paz, em harmonia, em alegria. Que se houver algum irmãozinho aqui, que ele seja encaminhado, nosso Pai do céu, que nós agradecemos pela oportunidade de poder auxiliar, mas que nós somos apenas instrumentos auxiliando Jesus. Nós agradecemos ao Pai por essa noite. Que essa oração seja direcionada aos socorristas e samaritanos, auxiliares de Jesus. E nessa noite ainda, Pai, peço que fluidifique essa água, que coloque nesse copo o remédio necessário do nosso merecimento, do meu merecimento. Pai, nós agradecemos a Deus, agradecemos a Ti por essa oportunidade, pedindo que essa vibração ainda vá a todos aqueles que moram nas ruas, que estão desabrigados nessa noite, que eles possam ter o acolhimento, o amparo, que eles possam tanto necessitar. Que essa oração também possa ir até aqueles irmãos que trabalham no período da noite, que eles possam ser sustentados pelo amor, pelas bênçãos e pela proteção de Jesus. E nesse momento, nós fazemos uma vibração por alguma situação especial que possamos ter. Que essa oração vá a todos os nossos amigos, a todos aqueles que convivam conosco. E assim, Pai, agradecidos que somos por essa lição dessa noite, eu agradeço mais uma vez por estar aqui, por esse evangelho maravilhoso, por essa lição dessa noite, pedindo a Jesus e aos amigos espirituais aqui presentes que seja permitido o encerramento dessa oração, que seja permitido o encerramento desse evangelho. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo aos espíritos aqui presentes, pedindo à corrente espiritual que se existir algum irmãozinho aqui necessitado, que ele seja encaminhado para que ele possa ser tratado na medida do seu merecimento. E nós aqui vamos agradecendo, pedindo permissão, pedindo aos irmãozinhos que retornem aos seus lugares de origem e, se for permitido pelo Pai, na próxima semana estaremos aqui mais uma vez para fazer esse evangelho. Agradeço a Jesus e a toda a espiritualidade. Agradeço aos meus mentores e à corrente espiritual. E assim nós encerramos com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Nós agradecemos, Pai, por esse evangelho. Eu agradeço você que está aí e que essa oração possa ter chegado até o seu coração, que possa ter trazido alívio, alento. E não deixa de colocar nos comentários o nome, seu nome, para que a gente possa fazer nas vibrações, vibrar por todos esses nomes que estão nos comentários. Que nas orações diárias, que eu possa também fazer essa vibração. Vamos fazer uma corrente de amor, sempre rezando em prol desse planeta, desse mundo, para que a gente possa ter uma vida mais feliz, com os ensinamentos do Evangelho. Muito obrigado e até a próxima vez.